As mulheres, elas são maioria numérica na sociedade e elas estão presentes em todos os espaços. Acorda, mamãe, vem ver a pancada do pilão bater, a pancada do pilão bater, acorda, mamãe, vem ver. Então a história do voto da mulher, ela vem no decorrer da história, a partir do século XVIII, século XIX, e é uma conquista que se consolidou mesmo no século XX. A mulher começou a conquistar, pelo que nós vivemos, né? Em média 60 anos, 70, hoje até a expectativa do brasileiro está maior, é nada. Foi ontem que começou o voto da mulher, ontem no Brasil. Então é um tempo para a história muito pequeno. Acorda, mamãe, vem ver a pancada do pilão bater. Sabemos que o voto das mulheres pode definir o resultado das eleições, mas nem sempre foi assim. Faz apenas 88 anos que aquele que já foi chamado de sexo frágil conquistou o direito ao voto no nosso país. A luta começou com a proclamação da República, lá no século retrasado. Depois, em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a conceder o direito do voto às mulheres. Mas foi apenas em 1932 que o sufrágio feminino foi enfim garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro. Ainda assim, as mulheres só poderiam votar com autorização dos maridos. E as viúvas e as solteiras? Essas só se tivessem renda própria. Em 1934, as restrições ao voto feminino foram retiradas do Código Eleitoral, mas foi só em 1946 que a obrigatoriedade ao voto foi estendida às mulheres. Hoje, assim, é um absurdo falar por que mulher não pode votar. Isso não tem sentido. Mas eu recomendo também. Não julgue a história. Você não pode apontar o dedo e dizer que absurdo que eles faziam. É o homem com a sua época. Uma geração não pode impor os seus conceitos sobre a outra. No último século, a mulher se preocupou muito com o movimento feminista. É uma visão minha. Determinadas conquistas. E a minha visão é que ela foi com tanta vontade, tão aguerrida em angariar direitos, que ela angariou deveres. Sim, nós mulheres até hoje lutamos pela igualdade de direitos. Por isso, a conquista do poder votar é tão emblemática. Afinal, como poderíamos exigir outros direitos sem que fôssemos reconhecidas como cidadãs? Porque, em regra, quem gerencia um lar é a mulher. E eu vi isso no movimento feminista. A mulher foi com muita vontade, muito aguerrida. Não prestou assim, não avaliou muito. O que ela queria conquistar, a igualdade de direitos, que era a bandeira. E apesar de ainda existirem reações não muito amistosas em relação às conquistas do movimento feminista, ele também foi um ator importante na luta contra a ditadura militar. E a partir da Constituição de 1988, que fez da igualdade entre homens e mulheres cláusula pétrea, o Brasil entrou em sincronia com boa parte do mundo no que diz respeito aos direitos da mulher. O que me preocupa no voto da mulher não é o voto da mulher votar, é o voto para a mulher. A sociedade ainda precisa discutir muito isso. Por que as mulheres, a despeito de serem maioria nos colégios eleitorais, inclusive o Juiz de Fora, a despeito de serem maioria da população, ainda não tem essa mesma estratificação nas câmaras legislativas, e nem nas prefeituras, e nem nos governos, e nem na presidência? Nós tivemos algumas mudanças na legislação para tentar, por exemplo, aumentar a representação de mulheres nos órgãos
legislativos, né? Foi uma mudança importante que infelizmente não teve o resultado que se esperava, não teve o efeito que se esperava, as mulheres continuam muito subrepresentadas. Aí, eu já tenho isso, já tenho aquilo, eu vou me meter mais nisso não. Então, enquanto não se mete, no lugar que você não ocupa, o outro ocupa. E o homem já tem um processo histórico muito maior de dominador e era só ele que ocupava esse espaço. Tem muitos motivos para explicar isso, né? A gente tem as razões sociais, econômicas, culturais, as próprias razões políticas, né? E aí é um exemplo, né, de como que a reforma política, de como que uma mudança institucional poderia contribuir para diminuir esse ato, né? A Argentina, você deu o exemplo, usa um sistema eleitoral que favorece muito mais a participação das mulheres, não só na Argentina, na Bolívia também, em outros países. Nós poderíamos adotar um sistema como esse. Os partidos têm que indicar 30% de mulheres para disputar. Tá, mas aponta 30%, mas elas são eleitas? Não. Elas recebem mesmo incentivo do diretor, do dono do partido? Não. Tanto é que nós vimos casos de mulheres laranjas aí. Elas apresentaram-se como candidatas para preencher aquela cota, mas não tiveram voto algum. Então, há um projeto da bancada feminina que eu acho que vai ser difícil de ser aprovado, mas o Congresso tem que ter essa coragem de colocar na mesa, apontar o seguinte: 30%, 40% ou 50%, eu não sei o limite, de cadeiras no Congresso, nas assembleias e nas câmaras, devem ser ocupadas por mulheres. Acorda, mamãe, vem ver a pancada do pilão bater, a pancada do pilão. O que está acontecendo? A mulher não vota em mulher? Será isso mesmo? De novo, aquele reducionismo. A mulher não vota em mulher. Está explicado. Não, não está explicado. A sociedade tem que discutir, e aí também as mulheres têm que discutir por que o voto feminino não se reverbera na urna. Agora, nessa última eleição, nós vimos um aumento significativo do número de mulheres no Congresso Nacional, mas nós temos que separar as coisas. A representação de mulheres, ela não quer dizer que ela vai alavancar uma agenda feminista, né? Porque uma coisa é o movimento feminista, as pautas do movimento feminista, né? Quando a gente fala de mulheres, nós estamos falando de um grupo que é extremamente plural, que envolve as mulheres brancas e negras, as mulheres evangélicas e católicas, então, mas ainda assim, ou seja, que toda essa diversidade e esses diferentes pontos de vista estejam representados lá. Ainda falta muito para que haja uma representatividade feminina justa. Mas, sem dúvida, a luta daquelas mulheres lá no início do século passado em muito contribuiu para a inclusão da mulher nos espaços públicos de poder. E aí é importante não só que as mulheres consigam ingressar, mas que uma vez ingressando, elas têm que batalhar não só por aquelas que são as agendas que afetam mais as mulheres, aquelas questões, aqueles problemas, a infância, a creche, a igualdade salarial, ou seja, o combate ao machismo, à violência, mas elas têm que atuar sobre as próprias regras do mundo da política. Então é um processo histórico, eu acho que o tempo dirá e vai provar isso e vai reverter, porque a mulher hoje é maior parte da população brasileira do que os homens, ela superou.